Oi, seres humanos! Aqui é a Monique, esse é o canal História de Noah e bem-vinda a mais um vídeo. Nesse vídeo, como já tá aqui na descrição, eu vou falar como eu faço o meu plano de aula. Para isso, eu resolvi usar um modelinho de aula mesmo, que eu fiz de acentuação, para mostrar mais na prática como eu penso e estruturo a aula, ou seja, um vídeo mais prático. Roda a vinheta para mim começar a mostrar para vocês como eu faço meu plano de aula. Então, antes de começar o vídeo, gente, lembra de curtir, deixar seu comentário, de seguir o canal, de nos seguir nas redes sociais, para que o canal continue crescendo. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, algum outro pedido, podem deixar nos comentários também, que a gente faz aí um vídeo sobre as dúvidas de vocês. Então, como eu começo a pensar na aula? Eu penso primeiro no tema. Qual é o tema da minha aula? Então, aqui, a aula que eu tinha que dar era uma aula sobre acentuação. Eu primeiro penso, como eu aprendi isso na escola? A acentuação era um assunto que eu lembro que mesmo as pessoas que iam bem em língua portuguesa achavam que não sabiam fazer. Porque era muita regrinha, porque sempre tem uma palavra que você deixa sem acento, porque você nunca sabe, principalmente acentos agudo, você nunca sabe qual palavra tem, qual não tem, porque a ideia tinha, depois caiu e não faz sentido não ter. E todos esses questionamentos, e todos os alunos tinham uma muito baixa autoestima, do tipo sempre achar que tá errando alguma coisa, principalmente na hora de escrever. Então eu pensei, eu quero estar acento, mas eu quero mostrar para eles que eles sabem acentuar as palavras, que eles sabem as palavras que precisam de acento. Tem algumas, né, claro, devido à regra, que eles não vão saber, mas não é que eles sejam burros, ou eles tenham uma deficiência que eles nunca vão alcançar. Eu fui atrás de alguma atividade que eu pudesse já de cara mostrar para eles que eles sabiam. Pesquisando na internet, achei um texto muito legal, que uma historinha que o cara conta, né, uma crônica, ele usa várias palavras parecidas nesse texto que mudam o sentido por causa do acento. Eu vou ler um trecho aqui para vocês. O texto começa: a secretária na secretaria disse a Antônio, seu chefe, que estava muito gripada. Não me medico, vou sim ao médico. E já, exclamou. Ela, sábia, sabia dos riscos da famosa automedicação. Meu bebê, por exemplo, seu Antônio, só bebe o que é prescrito, só come coco do bom, por isso nunca tem cocô fedido. Como deu para perceber, é um texto que todo ele vai fazer essa brincadeira com palavras parecidas. Médico, medico, sábia, sabia, bebê, beber, coco, cocô. Um texto que trabalha a acentuação de forma lúdica. Eu já gostei dele por causa disso, porque os alunos iam poder se divertir enquanto estavam fazendo ele. Aí eu pensei, o que eu quero mostrar com esse texto? Eu quero mostrar que eles conhecem a acentuação, que eles sabem acentuar. E quero mostrar também a importância da acentuação. Vou colocar aqui agora a tabela que eu faço para montar meu plano de aula. Ali vocês vão ver, tem o tempo, né, a duração da atividade, que é importante, depois vem objetivo, aí depois vem a atividade do aluno, a atividade do professor, o material que eu vou usar e o formato social. O que é o objetivo da aprendizagem? O que eu quero com aquela aprendizagem, o que eu quero que eles aprendam. Com essa atividade, eu já falei, perceber a importância do acento e a função que ele tem, muitas vezes, diferenciar uma palavra da outra. Aí, a atividade do aluno, o que o aluno vai fazer nessa atividade? Primeiro, ele vai ler e interpretar o texto. Aí depois, a atividade do professor, ler o primeiro parágrafo do texto e explicar a atividade. Material que eu vou usar, uma folha impressa e o formato social pleno, ou seja, eu vou falar isso expositivamente para os alunos. Eu pensei que eu queria que eles entendessem a importância do acento. Só que eu pensei, se eu der só o texto para eles lerem, eles vão achar engraçadinho, vão dar uma percebida ali, mas não vai ser uma atividade em si. Então, o que eu fiz? Tirei o primeiro parágrafo, que é essa parte que eu li para vocês, cortei ele e distribuí um para cada aluno da turma. E aí, a primeira atividade era eles lerem aquilo, que como estava escrito ali no meu plano de aula, ler, interpretar o texto, eu explicar sobre o que estava acontecendo. Daí eu ia falar, vocês perceberam alguma coisa aqui? Qual que é a ironia contida no texto? E daí alguém ia ter que chegar a essa conclusão, caso ninguém chegasse, eu ia falar, olha, vocês perceberam que tem palavras que tem a grafia muito parecida e que só muda o acento?
nelas, a única diferença entre elas é o acento, mas que, apesar de ser uma única diferença, essa diferença, no caso a acentuação, faz também mudar o sentido da palavra? Aí eles falariam, né? Ah, sim, sim. Daí eu falaria, então tá. Aí o que eu pensei? Pra atividade em si, peguei o restante do texto, né? Que era mais ou menos uma folha, e tirei todos os acentos desse texto. E aí a função do aluno, né? A atividade que o aluno vai ter que fazer é acentuar o texto. E com isso eles vão perceber o quê? Que eles sabem. Porque quando eles forem ler, eles vão perceber que aquela palavra não se pronuncia daquela forma. Médico. Eles vão ler, vão falar, eles vão medico. Aí eles vão, não, é médico. E aí eles vão prestar atenção que precisa do acento. Tipo, mae, não é mae, é mãe, então precisa do tio. Então eles vão ver que, por ser a língua materna deles, eles já têm esse conhecimento já internalizado. Eles só precisam colocar na prática. É claro, vão ter algumas palavras que os alunos não vão conseguir acentuar, mas a maioria das palavras vão ser acentuadas. No máximo, eles vão chegar para você e perguntar qual é o acento que eles colocam ali naquela palavra, ok? Voltando ali para o plano de aula, 20 minutos dessa segunda atividade, que é acentuar, que eu acho que é o tempo ali máximo. Então, muitos alunos vão fazer em menos tempo, mas vão ter aqueles alunos que vão demorar mais, então por isso que eu deixei 20 minutos. E aí, os alunos que terminarem antes, gente, eles vão te avisar, né? Você pede para avisar e você vai indo na mesa. Por quê? O que aconteceu nessa atividade era alunos que tinham deixado passar algumas palavras que precisavam ser acentuadas. Então você vai falar, olha, ele volta, tem palavra aí que precisa de acento e você não prestou atenção. E aí ele vai dar uma lida de volta e vai voltar e vai ver, realmente. Objetivo da aprendizagem, perceber a importância da acentuação, atividade do aluno, ler e entender o texto, perceber todas as palavras que precisam ser acentuadas, a atividade do professor, explicar a atividade e ajudar caso o aluno precise, que é o que eu falei anteriormente de ir passando nas mesas. E material, folha impressa e formato social sozinho. Eu acho importante essa parte ser feita sozinha porque o aluno com a folha e ele com ele mesmo, prestando atenção na fonética das palavras, no ritmo, na pronúncia, para ele perceber sim, ele sabe. Tá? E isso em dupla, talvez não, porque daí ele vai ficar, eu não sei, então não vou nem fazer, e daí deixa o coleguinha fazer, e daí ele não vai conseguir ter essa realização que sim, não é a coisa mais difícil do planeta. Principalmente quando você é falante nativo de língua portuguesa. Próximo passo é corrigir a atividade com os alunos. Continua o mesmo objetivo, tá? Muda só a tarefa que o professor e o aluno que vão fazer aqui no plano de aula. O professor corrigir a tarefa com o aluno e o aluno corrigir juntamente com a professora. Prestar atenção na correção para ver se deixou passar alguma palavra, qual palavra acentuou, se aconteceu de acentuar errado, e aí prestar atenção nisso. A função do professor, como eu anotei ali também, é perceber quais dessas palavras foram as que eles mais esqueceram de acentuar e as palavras que eles acentuaram erradamente, para se concentrar nesses erros, para tentar explicar ou entender qual foi o pensamento que os alunos tiveram na hora de fazer isso ou porque deixaram passar essa acentuação, para eles começarem a prestar atenção também no processo. Essa atividade já seria para a turma toda, é expositiva. Aí eu pensei numa tarefa mais chatinha, que seria anotar as palavras iguais, que mudam, só tem um acento para diferenciá-las, e anotar o diferente significado delas, porque tem palavras ali muito óbvias, tipo medico e médico, e tem umas que são não tão conhecidas dos alunos, que é bom eles prestarem atenção durante o texto, durante a atividade. E aqui ajudar o aluno caso ele não conheça alguma dessas palavras, que vão ter algumas palavras ali que alguns deles podem não conhecer. Aí o próximo passo do meu planejamento foi atividade introdutória, para eles saberem que eles sabem fazer. Então a próxima atividade seria explicar as regras da acentuação. Escolhi fazer isso em PowerPoint, mostrar ali, né, palavras paroxítonas, oxítonas e todas essas coisas, para que eles possam estruturar isso. Quando eles não tiverem o feeling ou não conseguirem fazer isso pela fonética ou pelo ouvido ou chutando, tipo a palavra ideia, que na cabeça de qualquer um seria acentuada, mas não é. Então eles teriam essas regras para acompanhar e saber por que ideia não é acentuada e por que tem outras palavras que são.
Então, no plano de aula, eu coloquei ali 15 minutos para essa explicação. Eu coloquei pouco tempo porque a explicação é chata e são várias regrinhas. Tem que ser feito isso de uma forma mais curtinha. Fiz uma explicação curta, que tenha alguns exercícios no meio da explicação. E depois, o próximo passo seria fazer atividades, ou no livro ou no caderno. Ali no plano de aula, vocês já conseguem ver, né? Coloquei ali, né, na hora do PowerPoint, conhecer as regras da acentuação como objetivo da apresentação. Então, se esse é meu objetivo, então eu tenho que sair dessa apresentação eles conhecendo isso. A função do aluno é prestar atenção na hora da explicação, a função da professora é explicar, né, e passar esses exercícios. O material que eu vou usar é PowerPoint, eu poderia fazer isso no quadro ou com qualquer outro material, mas eu escolhi o PowerPoint. E pleno para a sala toda. Aí, o mesmo objetivo para a hora das atividades, a função dos alunos é fazer exercícios e a função do professor é ir na mesa, realizar, ver como os alunos estão realizando essa tarefa. Não vai dar tempo de fazer a correção desses exercícios, então isso seria para uma outra aula, tá? Coisas que a gente precisa ficar claro na hora que está montando um plano de aula. O objetivo da aprendizagem. Qual é o meu objetivo? Minha aula tem que ter começo, meio e fim. No final dessa aula eu tenho que fazer uma revisão de tudo que foi apresentado ali. Eu vou fazer essa revisão, eu escolhi fazer através dos exercícios. Então eles vão rever tudo que eles viram desde o início e colocar isso em prática. Essa foi uma aula que eu planejei para o 7º ano, que é a introdução ali, quando eles começam a estudar, pelo menos na minha escola, normalmente é entre o 7º e o 8º, né, que eles começam a estudar acentuação. É uma aula introdutória. Eles não vão sair dessa aula sabendo acentuar corretamente todos os tipos de palavras. Até porque eles estão no ensino fundamental e esse conhecimento vai ser ampliado com o tempo. O meu objetivo nessa aula é apresentar a acentuação para eles, a importância da acentuação para eles, para que eles comecem a prestar atenção nisso. E caso eles fiquem na dúvida, eles sabem aonde recorrer ou aonde buscar para saber se uma palavra é ou não acentuada. Eu vou deixar aqui embaixo o link de onde eu tirei esse texto, para caso, né, tenha aí algum professor que quer utilizar essa aula, pode utilizar. Na internet existem vários modelos de plano de aula. Esse é que eu mais uso porque eu acho que é os pontos principais que precisa estar claro na minha cabeça antes de eu preparar essa aula. Uma boa dica é, para você determinar ali o tempo, tenta arranjar um colega. Com o tempo você vai descobrir, né, você já vai ter um feeling de quanto tempo os alunos vão demorar para fazer certa atividade. Mas arranje um amigo, o marido, a mãe, a irmã, e chama ela para fazer essa atividade, caso vocês tenham alguma dúvida ali na duração de cada etapa. E aí, sempre coloque, pensando que você vai estar numa turma, sempre coloque ali uns 5 minutinhos a mais, né, do que uma pessoa só fazendo, que pensa que na sala de aula o aluno vai ter mais coisas para se distrair, tá? Espero que vocês tenham gostado e lembrem de curtir o vídeo e de deixar os comentários aqui, caso vocês queiram que eu me aprofunde mais em algum desses temas. Até o próximo vídeo.